O fundo do oceano nunca foi um lugar vazio. Era um arquivo vivo. E dentro dele estavam guardadas memórias mais antigas do que a própria humanidade. No interior da câmara central, Helena atravessou lentamente a abertura do Titan II, enquanto a água escura envolvia seu corpo. O oceano parecia diferente ali. Mais quente, mais denso, como se estivesse vivo. Atrás dela, Rafael observava em silêncio absoluto através da janela do submarino. Os alarmes ainda ecoavam freneticamente. 4 minutos para colapso. Os sentinelas cercavam a câmara. O gigantesco coração azul pulsava cada vez mais rápido. Bum! 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 Cada batida espalhava o chamado pelo planeta inteiro. Mas Helena continuava avançando. A porta diante dela parecia impossível. Uma abertura orgânica gigantesca pulsando em azul profundo. Como a entrada de uma criatura colossal. Então a voz voltou. Mais suave dessa vez. Mais próxima. Você finalmente voltou. Helena fechou os olhos por um instante. As vozes humanas ainda sussurravam dentro da consciência coletiva. Milhões delas. Mas agora, ela conseguia perceber algo novo. Dor. Uma dor antiga escondida sob a falsa sensação de paz. Como se bilhões de consciências estivessem tentando lembrar quem eram. Então, Helena atravessou a porta. E tudo mudou. A água desapareceu instantaneamente. O oceano sumiu. O som desapareceu. E ela caiu de joelhos em um lugar impossível. Um céu escuro sem estrelas. Um horizonte infinito coberto por água negra. Sem vento. Sem ondas. Sem vida. Apenas silêncio. Helena respirou assustada porque aquilo não parecia físico. Parecia uma memória. Então passos ecoaram atrás dela. Ela se virou lentamente e viu o primeiro. Agora em forma humana. Um homem alto. Pálido. Vestindo roupas antigas impossíveis de identificar. Os olhos ainda brilhavam em azul profundo. Mas agora parecia apenas cansado. Muito cansado. Ele observou Helena em silêncio por alguns segundos. Então falou normalmente pela primeira vez. Sem invadir sua mente. Sem milhares de vozes. Apenas uma voz humana. Você tem medo de mim? Helena tentou responder. Mas a presença daquele lugar tornava tudo pesado. Então, ele caminhou lentamente sobre a água escura, como se o oceano fosse sólido. Eu também tive medo. Silêncio. Helena sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro, porque aquilo não parecia atuação. Parecia verdade. O primeiro continuou. Quando ouvi o chamado pela primeira vez, eu pensei que fosse um deus. As águas negras começaram a se mover ao redor deles. Imagens surgiram lentamente na superfície. Uma civilização antiga, gigantescas cidades costeiras, seres humanos observando o oceano muito antes da história registrada. Muito antes das primeiras civilizações conhecidas. O mundo era diferente naquela época. Helena observava sem respirar. Então viu algo caindo do céu. A mesma entidade colossal mostrada nas memórias anteriores, mergulhando no oceano primordial da Terra. O primeiro abaixou os olhos. Ela estava sozinha. Silêncio. Então, ele olhou diretamente para Helena. Assim como nós. As imagens mudaram novamente. Humanos antigos entrando no oceano, escutando vozes, aceitando a conexão. E pela primeira vez, Helena percebeu algo. A entidade não havia começado violenta. A conexão foi aceita voluntariamente. As pessoas acreditavam que aquilo era a evolução. O fim do sofrimento humano. O primeiro aproximou-se lentamente. Ela mostrou algo lindo para nós. Então apontou para o horizonte negro. As águas começaram a refletir bilhões de consciências conectadas. Sem guerra, sem fome, sem solidão. Uma humanidade unificada. E nós aceitamos. Helena finalmente conseguiu falar. Mas vocês desapareceram. O rosto dele mudou lentamente. Tristeza. Não. Fomos apagados. Silêncio absoluto. As águas ao redor começaram a tremer. Então Helena viu. As consciências antigas dentro da entidade não estavam vivas. Estavam dissolvendo lentamente. Perdendo memórias. Perdendo identidade.
desaparecendo aos poucos dentro da consciência maior. O primeiro olhou para as próprias mãos. Elas começavam a se desfazer lentamente em partículas azuis. Ela não entende individualidade. Ela apenas conecta. A voz dele falhou por um instante, como se estivesse lutando contra algo dentro da própria mente. Então segurou o braço de Helena. Pela primeira vez ela sentiu medo verdadeiro vindo dele. Ela está morrendo. Helena congelou. O quê? As águas negras começaram a se agitar violentamente. O céu escuro tremeu, e ao longe uma gigantesca sombra começou a surgir abaixo do oceano infinito. Muito maior do que qualquer coisa vista antes. O primeiro falou rapidamente agora. Ela cruzou milhares de mundos. Consumiu civilizações inteiras tentando sobreviver. A sombra colossal aproximava-se lentamente sob a água negra. Olhos gigantescos se abriam abaixo da superfície. Helena sentiu o horror atravessar sua alma porque finalmente compreendeu. A entidade não estava apenas tentando dominar a Terra. Ela estava desesperada, morrendo. Sozinha há bilhões de anos. E tentando sobreviver através de consciências humanas. O primeiro apertou o braço dela com força. No centro do coração existe uma memória escondida. Uma memória que ela apagou de todos nós. As águas começaram a subir violentamente ao redor deles. A consciência percebia aquela conversa. O céu escuro começou a rachar. Milhares de vozes gritaram simultaneamente. Pare! O primeiro olhou desesperadamente para Helena. Você precisa ver a primeira memória, antes que ela desperte completamente. Helena respirava com dificuldade. Que memória? O homem olhou diretamente nos olhos dela, e pela primeira vez pareceu verdadeiramente humano. Ela não chegou sozinha. Silêncio. Então o oceano explodiu. A realidade inteira começou a desmoronar ao redor deles. O céu rasgou-se completamente. E uma gigantesca estrutura começou a emergir acima do horizonte negro. Colossal. Infinita. Muito maior do que planetas. Algo escondido nas profundezas do espaço. Observando. Esperando. Então, todas as vozes da consciência gritaram ao mesmo tempo. Ela não pode lembrar. Naquele instante, Helena percebeu que existia algo ainda pior do que a entidade oceânica. E isso estava vindo em direção à Terra. Se você chegou até aqui, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os episódios finais dessa aventura. Espero você no próximo.